Olá, tudo bem? Estamos novamente aqui no nosso canal para falar um pouquinho sobre marketing digital, empreendedorismo digital e familiar. E o assunto de hoje é o tão polêmico e tão comentado já, tanto no nosso blog quanto nas nossas redes sociais, que é o diálogo sobre a era digital dentro da nossa família, iniciando lá com os nossos pequenininhos. É muito comum a gente ver nas mídias, nos jornais, até mesmo nos programas de televisão e em artigos e até em pesquisas científicas falando sobre os riscos, os perigos que tem a questão da era digital com as crianças principalmente. Pois é. E aí a gente ouve falar de tudo, da questão que tem que limitar, que deve proibir, mas a gente não pode esquecer que essas crianças já nasceram na era digital. Lógico que a gente também não pode levar isso ao pé da letra, tá? E também não podemos deixar de esquecer que, mesmo que eles nasceram na era digital, isso tudo é muito novo, tanto para as crianças que estão nascendo nessa era, quanto para os adultos que nasceram em outra época e não estão acostumados e não sabem como vai ser o futuro dentro da perspectiva que hoje está educando essas crianças dentro da era digital. Portanto, eu vim aqui hoje para a gente ter um bate-papo do que realmente a gente poderia fazer para melhorar isso dentro do nosso lar. Lembrando que a era digital está aí, que a internet ela chegou para ficar, que isso não vai mudar da noite para o dia, então a gente tem que pensar a longo prazo. Não dá para pensar hoje a criança que já está com o celular na mão, seja ela bebê, seja ela um pouquinho maior ou já um adolescente, se a gente vai conseguir tirar essa tecnologia de uma hora para outra. Nós temos que ter consciência de que, por menor que sejam nossos filhos, por menor que sejam as crianças da nossa família, por menos compreensão que elas tenham, elas têm que entender como se deve utilizar a tecnologia nos dias de hoje. Isso tudo vai facilitar a questão dos riscos, todos os riscos que essa tecnologia traz para dentro da nossa casa e traz para a vida das pessoas, inclusive também os adultos, que não estão isentos disso. Quantas vezes a gente ouviu o noticiário dizendo que já houve até morte por causa de seguir algumas pessoas na internet, ou de se ouvir, ou de fazer ou cumprir algum desafio? Quantas vezes a gente já não ouviu ou leu em algum noticiário falando que aquele adulto precisou fazer um tratamento por conta de patologias, até mesmo psiquiátricas, a respeito do uso inadequado da tecnologia. Então, por mais que seja polêmico esse assunto, nós não podemos deixar de conversar sobre ele e de aplicar algumas alternativas para melhorar o uso adequado desse mundo tão perfeito, tão bom também, que ele tem muito mais qualidade do que risco a oferecer. Então, como eu disse para vocês, a era digital está aqui, nós não vamos poder esquecer disso jamais, mas nós precisamos conversar com os nossos filhos. No outro vídeo que eu apresentei aqui no canal, vou deixar aqui na descrição a indicação, já falamos um pouquinho sobre como a gente pode iniciar um diálogo, tá? E hoje eu vou alertar mais uma coisinha para vocês. Não tentam restringir demais o uso inadequado da tecnologia sem antes explicar e justificar, muito bem justificado, para quem você quer orientar. E isso não vale só para criança, isso vale para adulto, isso vale para pessoas, adolescentes, jovens, tá? Porque nós precisamos aprender a conviver com a era digital. E isso é urgente, é emergente. A era digital ela veio para facilitar o nosso dia a dia, ela veio para colaborar no nosso trabalho e inclusive colaborar em toda a questão que a gente passa na nossa vida. Então ela veio com uma forma
de melhorar a qualidade de vida das pessoas. E ela cada dia mais está acessível para toda a população. Porém, algumas pessoas começam a introduzir a era digital ou a tecnologia na vida dos seus filhos ou dos seus parentes, dos seus familiares, de uma forma totalmente inadequada. Ou simplesmente nunca apresentam essas tecnologias a essas pessoas das quais eles têm você como referência. E isso não é legal. E vou dizer por quê. Às vezes, quem for apresentar a tecnologia para essa criança que faz parte da sua família, seja seu filho, seu irmão, eles não vão apresentar a tecnologia de uma forma adequada. Então, da mesma forma que você fala de outros assuntos com as suas crianças da sua família, com os seus adultos, com os seus jovens, com os seus adolescentes, tenha sempre um papo aberto com eles e fale sobre os riscos da tecnologia. O ideal mesmo seria orientar de tal modo, quando eu falo orientar de tal modo, seria até mesmo de supervisionar bem de perto, fazer junto vários passos, tentando prender a atenção dele e aprender e ensinar que ele não pode ficar se desfocando para tudo aquilo que ele vê na internet. Vou dar um exemplo. Quando essa criança for fazer um trabalho de escola, por exemplo, ela tiver que usar o Google, ou uma enciclopédia virtual, ou até uma biblioteca virtual, mesmo nessas bibliotecas institucionais, vai aparecer o quê? O marketing digital. E aí, tanto essa criança, esse jovem, esse adolescente, esse adulto, ele tem que estar preparado para receber aquelas informações de marketing digital, ou ele tem que estar preparado para se focar naquele assunto que ele realmente precisa sanar, que é aquela pesquisa que ele precisa fazer, naquele trabalho que ele precisa desenvolver. E isso só vai ser possível com a ajuda de um mentor, com a ajuda de alguém que vai orientar ele e dizer e ensinar realmente que quando ele pode utilizar a tecnologia simplesmente para a sua diversão, quando ele deve usar a tecnologia para estudo, quando ele deve usar a tecnologia para trabalho. E sim, isso também é responsabilidade da família. Assim como a educação não é só responsabilidade da escola e é responsabilidade também da família, essa orientação sobre a tecnologia também é responsabilidade da família. E se você é um responsável familiar, é um chefe de família, seja pai, seja mãe, seja avó, seja tio, você também tem essa responsabilidade de estar instruindo, de estar supervisionando e orientando. E se essas pessoas que tiverem sobre a sua orientação estiverem bem orientadas sobre tais riscos, sobre a questão de fake news, sobre a questão dos desafios que são seríssimos e graves, se eles tiverem essa abertura de conversar com vocês, tudo que eles estão vendo lá dentro da internet, dentro dos aplicativos, dos jogos, eles vão conseguir entender os riscos que eles estão correndo, dependendo do que eles forem aplicar, do que eles estão assistindo. Isso vale também para jogos, para filmes, para séries e outros programas. Desde a primeira infância, nós temos que orientar as crianças o que elas podem, o que elas não podem, mas não dizendo diretamente o não, porque o não é uma negativa muito forte para a criança, que ela ainda não consegue aceitar. Então, sempre quando você precisar dizer um não para uma criança, para um adolescente ou para um jovem, você deve explicar, você deve orientar. Classificação de idade na televisão e na internet. Vários filmes, aplicativos, jogos, séries têm escrito por lei a classificação que deve ser seguida, tá? E existe uma forma de você educar desde pequenininho as crianças a elas mesmo
poderem identificar essa classificação e saber que aquela classificação que não está adequada ou não à sua idade. E eu sei disso porque eu consegui orientar o meu filho de forma que ele mesmo sabe quando ele pode e quando ele não pode assistir. Ah, mas ele não tem curiosidade? Porque isso é uma coisa nata do ser humano e que já nasce desde pequeno, as crianças já são muito curiosas. Ah, ele tem sim muita curiosidade. Por isso que quando a gente vai alertar e vai explicar sobre a classificação dos aplicativos, dos jogos, dos filmes, a gente tem que dizer por que aquela classificação é inadequada para a idade dele. É inadequada para ele naquela época. A gente tem que falar abertamente que tem coisas ruins que ele vai ver ali, que ele não gostaria de ver, que ele vai ficar com medo à noite se ele assistir uma classificação errada. Então a gente não precisa ficar com medo dessa descoberta, a gente precisa alertar a descoberta para evitar outras questões mais agravantes. E ainda lá no blog eu vou fazer um artigo bem explicativo sobre várias estratégias, várias dicas de como a gente pode estar sempre alertando os nossos filhos e iniciando do zero sobre os grandes riscos da internet, os grandes riscos da tecnologia, para que ele esteja sempre incluso nesse meio, nessa era digital, de uma forma consciente e um pouquinho mais preparado para esse mundo que não vai acabar da noite para o dia, muito pelo contrário, ele só vai aumentar. E tá aí a questão do metaverso, que ela está chegando com força e provavelmente em menos de 2, 3 anos, os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes estarão já dentro do metaverso, até antes de nós mesmos. E para você que ficou até agora aqui no nosso vídeo, eu sei que esse assunto é muito polêmico, eu sei que esse assunto é muito chato, mas o nosso canal e o nosso projeto, ele também tem essa indicação, porque não adianta só a gente falar sobre o marketing digital, eu falar para vocês o que é legal, o que não é, instruir o que a gente pode fazer sem antes alertar e sem antes a gente se preparar. Obrigada, até a próxima!